Já enfrentei várias situações de perigo, de tudo quanto é forma que você imagina. Situações que, quando a equipe se juntava e tinha que ganhar um terreno conflagrado pela marginalidade, a gente sabia que não seria flores que estaria nos esperando lá, amém? Todos entendem, né? Mas subir aqui é uma responsabilidade muito grande. Eu não lembro o dia que eu fiquei com esse sentimento, não de nervoso, que Deus é o dono da obra e o dono da palavra, mas a responsabilidade e a alegria de saber que Deus está cumprindo na minha vida o querer dele, amém? Então, sem mais delongas, eu gostaria que fizéssemos a leitura da palavra de Deus, que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos 11 e 12 por enquanto. À medida que você for encontrando, se puder se colocar de pé, para eu identificar que todos acharam, para fazermos a leitura da palavra do Senhor. Todos acharam, amém? Diz assim a palavra do Senhor, no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 11. Pouco depois, Jesus foi para a cidade chamada Naim, e os seus discípulos e numerosa multidão, diga numerosa multidão, iam com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão, diga grande multidão, da cidade ia com ela. Glórias a Deus pela sua palavra. Pai amado, Deus querido e maravilhoso, bendito seja o teu nome, Senhor. Eu, como seu humilde servo, venho te pedir nessa manhã, Pai, que assim como os teus filhos, Pedro e João, quando foram levados diante do Sinédrio, descrito lá na sua palavra em Atos dos Apóstolos, aqueles que se julgavam autoridades, reconheceram os mesmos sendo iletrados, incultos, mas falavam cheio de ousadia e intrepidez. Isso porque estavam cheios do seu Espírito Santo. Assim eu te peço, Pai, que o Senhor possa me dar essa ousadia e intrepidez nessa manhã, para poder pregar a sua palavra. E o mais importante, derrama sobre mim o teu Santo Espírito, Senhor, para que eu possa ser usado aqui nesta manhã como seu instrumento, que eu venha diminuir, Pai, para que o Senhor cresça aqui neste lugar. Assim como a flecha, Pai, que atinge o alvo, que a tua palavra possa atingir os corações presentes aqui nesta manhã. Assim eu te oro, Pai, te agradeço. No nome poderoso de Jesus, amém e graças a Deus. Pode se sentar, meus irmãos, se aconcheguem, se acomodem. Deus me deu um tema para essa mensagem, está aqui no telão. Aonde Jesus chega, algo acontece. Parece até ser um tema óbvio, pensando no raciocínio lógico, que o nosso Deus é onipresente, ou seja, Ele está em todos os lugares, mas tem situações que acontecem que quando Ele chega, que são extraordinárias, que são surpreendentes, não é verdade? E cada vez que eu leio a Bíblia Sagrada, as histórias da Bíblia, eu fico mais maravilhado com o poder e majestade de Jesus. Às vezes eu fico pensando cá com meus botões. Eu não sei se você já fez isso alguma vez. Já fez? Ficar pensando. Eu faço muito isso quando eu estou fazendo a leitura da palavra de Deus. Mas eu fico pensando por que um Deus tão poderoso, cheio de majestade, que não precisa de nós para nada, Ele veio aqui nessa terra por nós. Por quê? Abdicou do seu trono, cheio de graça, de majestade, se fez homem e veio aqui. O Evangelho de João 1,14 diz:
E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como unigênito do Pai. Ou seja, ele veio a esse mundo, foi humilhado, sofreu, morreu pelos pecados de uma humanidade caída, uma humanidade em decadência, e não foi uma morte comum, como vocês sabem, foi uma morte de cruz, uma das mortes mais terríveis e dolorosas daquela época, uma morte tremendamente dolorosa, mas o Espírito Santo de Deus bradou no meu coração e falou: foi por amor, Anderson, foi por amor que ele morreu por essa humanidade, foi por amor, igreja, amor com letra maiúscula, que ele veio a esse mundo. João 3, 16, 17 nos diz: e Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho, o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia! Esse amor nos constrange, igreja. E o 17 diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que ele condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aleluia! Você pode glorificar o nome do Senhor? Aleluia! 1 João 4,16 diz: e nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Sabe por quê? Porque Deus é amor, igreja, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. Aleluia! Logo, a primeira lição que eu aprendo nessa manhã é que sem amor não podemos fazer nada. O amor vem em primeiro lugar na nossa vida. Sabe por quê, igreja? Sem amor não podemos ser bons servos de Deus. Sem amor, o homem não pode ser um bom marido para sua esposa. Sem amor, a mulher não pode ser uma boa esposa para o seu marido. Sem amor, o amigo não pode ser um bom amigo. Sem amor, até o genro não pode ser um bom genro para sua sogra. E olha que nesse relacionamento tem que ter amor. Aleluia! Mas você entende isso, igreja? Que tudo depende do amor. Jesus veio ao mundo através de uma jovem virgem, Maria, ou seja, ele conheceu um amor de mãe, mas a palavra de Deus disse: ele nos amou primeiro. Talvez se pudéssemos colocar o amor de mãe no ranking, as mães aqui presentes vão concordar comigo, estarei ali no top 1, que o amor de mãe é tremendo, mas a palavra de Deus diz que o amor do nosso Deus é incondicional pela minha e pela sua vida. E a palavra que Deus colocou em meu coração para nós esta manhã fala disso, fala da compaixão, do altruísmo, desse amor que Jesus tem por nós, amor que não pede nada em troca, ele apenas se importa e faz. E o texto que nós lemos agora há pouco fala do estado emocional, sentimento de duas multidões, uma entrando na cidade de Naim e a outra saindo da cidade de Naim. E quando falamos em multidões, surge uma dúvida: quantas pessoas será que estavam nestas multidões? Porque o texto não fala o número de pessoas que estavam andando com Jesus indo para a cidade de Naim, nem fala o número de pessoas que estavam acompanhando aquele cortejo fúnebre. O texto não fala, mas a própria Bíblia pode nos ajudar
a termos uma ideia do número de pessoas que estavam naquelas multidões. Um pouco à frente, no capítulo 9 de Lucas, fala daquela multidão que foram alimentados por aquele milagre que Jesus fez da multiplicação dos pães e peixes. Você conhece essa mensagem? Deus havia terminado o seu sermão e a Bíblia diz que já era quase noite. E ele pediu para os seus discípulos alimentarem a multidão. E os discípulos falaram: mestre, nós temos que despedir, temos que liberar eles, porque nós não temos alimento para essa gente toda. E Jesus pergunta: mas não tem nada? E eles falam: sim, mestre, nós temos 5 pães e 2 peixinhos somente. E Jesus faz aquela multiplicação, aquele milagre tremendo e alimenta toda aquela multidão. Fato é, olha o que diz Lucas 9,14, porque estavam ali cerca de 5.000 homens. O Evangelho de Mateus também fala sobre essa multidão, fala da passagem dessa multidão, que além dos 5.000 homens, também haviam mulheres e crianças naquela multidão. Então não sabemos o número exato de pessoas dessa numerosa multidão que está falando o versículo 11, mas podemos ter uma ideia das pessoas que seguiam Jesus, amém? Se eram 5.000 pessoas ou mais ou menos, não sabemos, porque a Bíblia não fala, mas fato é que eram milhares de pessoas. Como também não sabemos a grande multidão que acompanhava aquele cortejo saindo da cidade de Naim, que fala o verso 12. Mas a cidade de Naim era um pequeno vilarejo, situado a um dia de caminhada de Cafarnaum. No entanto, o último censo que foi feito dessa cidade, estima-se que um pouco mais de 2.000 pessoas moravam nessa cidade. É lógico que a passagem aconteceu há 2.000 anos atrás, há muito tempo atrás. Então não sabemos o número exato de pessoas daquela época, mas imagino eu, por ser um lugar pequeno, todos daquela cidade provavelmente se conheciam, amém? E pelo fato de ser um menino jovem, filho único de uma viúva que havia morrido, todos daquela cidade, ou quase todos, estavam acompanhando aquele cortejo fúnebre. Faz sentido isso, igreja? Amém? Mas eu creio que maior do que a multidão é a relevância que a história tem. Afinal de contas, quantas multidões já foram alcançados por essa mensagem? Hoje mesmo nós estamos sendo alcançados por essa mensagem. Fato é que a Bíblia diz que eram 2 multidões com sentimentos totalmente diferentes, vivendo situações diferentes. E na nossa vida é assim. Ora estamos vivendo os momentos de alegria, ou até mesmo de uma normalidade, de uma rotina, e às vezes por causa de uma circunstância qualquer, tudo muda, e passamos a viver momentos de tristeza, vivendo turbilhão de sentimentos, não é verdade? Mas para entendermos um pouco melhor o estado emocional dessa multidão do verso 11, temos que voltar no início do Evangelho do capítulo 7 de Lucas, de 1 a 10, onde a Bíblia fala que Jesus havia chegado em Cafarnaum para um daqueles cultos ao ar livre, sabe, pastor? Aqueles cultos evangelísticos que só ele fazia. E um oficial de Roma, chamado Centurião, aliás, só uma curiosidade, o nome daquele oficial não era Centurião, ele apenas era chamado por esse nome porque ele comandava uma centúria, ou seja, uma unidade de 100 soldados, por isso chamavam ele
de centurião. Mas fato é que o centurião ouviu falar que Jesus chegou naquela cidade e pediu para alguns anciãos dos judeus que fosse até Jesus, porque um servo a quem ele muito estimava estava doente, à beira da morte. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que aqueles anciãos se aproximaram de Jesus e foram insistentes, tiveram que argumentar com Jesus, dizendo que aquele servo merecia ser ajudado, porque ele era amigo do povo, e ele mesmo havia ajudado a construir a sua sinagoga. Então, diante de tal pedido, Jesus foi com eles. Mas quando chegou perto da casa, o centurião enviou outras pessoas até a Jesus e disse: Senhor, não se incomode, porque eu não sou digno que o Senhor venha à minha casa. Por isso, eu não me julguei digno de ir pessoalmente falar com o Senhor. Aleluia. E Jesus parou, e a multidão também parou. Aleluia. E o centurião disse: porém, diga só uma palavra que o meu servo será curado. Aleluia. O Deus da cura está aqui nesta noite, irmãos. Aleluia. Porque também sou homem de autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vá, e eles vão, e digo a este: venha, e ele vem, e digo a outro: faça, e ele faz. E a Bíblia diz que quando Jesus ouviu aquelas palavras, virou para a multidão, admirado, e falou: nem mesmo em Israel eu vi tamanha fé como a desse homem. E o texto continua dizendo: quando aqueles homens voltaram para casa, aquele servo estava sarado. Aleluia. A fé é um dos pilares da nossa vida. Quando a gente fala em fé, fala em certeza e convicção. É a certeza daquilo que não vemos e a convicção de fato que esperamos. Então temos que ser balizados pela certeza e convicção da nossa salvação. Nós não vemos Jesus aqui nesta noite, mas podemos sentir o Teu Santo Espírito trabalhando no meio da igreja. E temos convicção que estamos esperando no Deus certo, no Deus da nossa salvação, no único Deus das nossas vidas. Eu não sei como vocês chegaram aqui nessa manhã, mas deixa eu te dar uma notícia, meu irmão. O mesmo Jesus que curou aquele servo do centurião está aqui nesta manhã. A fé daquele homem curou aquele servo. Então põe a sua fé em ação nesta hora, porque a palavra do Mestre está sendo pregada e liberada aqui neste lugar. Talvez você esteja aqui nessa manhã, mas está vivendo em uma situação adversa na sua casa, que só um milagre para mudar essa situação. Ou talvez seja no trabalho, na faculdade, na sua vida. Eu não sei o que você está precisando, meu irmão, mas o que eu sei, e posso lhe afirmar com convicção, que o mesmo Jesus que curou aquele servo do centurião está aqui nessa manhã. Então põe a sua fé em ação. Aleluia. Põe a sua fé em ação. Então, irmãos, foi com esse sentimento que aquela multidão acompanhava Jesus até a cidade de Naim. Aquele grupo, ou seja, aquela multidão, estava eufórica, agitada, falantes, risonhos, alegres, maravilhado com o mestre, com as palavras do mestre. Afinal de contas, eles acabaram de presenciar um milagre daquele centurião, daquele servo
daquele centurião em Cafarnaum, sem mesmo ver ou tocar aquele rapaz, Jesus curou aquele rapaz. Ou seja, havia pouco tempo que eles presenciaram aquele milagre. Vamos ler o versículo 11 novamente? Pouco depois, Jesus foi para a cidade chamada Naim, e os seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. Aleluia! Esse era o sentimento daquela multidão do versículo 11. Já o grupo do verso 12, vamos ler novamente? Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Esse grupo, essa multidão era diferente. Esse grupo era solene. Estavam ali hipnotizados pelo requiem da morte, a tristeza, o desânimo, o desalento, a desesperança, o esmorecimento, a melancolia estavam presentes naquele cortejo, porque junto daqueles estava a razão do seu pesar, o corpo frio de um menino morto sobre a maca de vime. A maca de vime era palhas entrelaçadas, a qual o menino estava sendo conduzido, o caixão da nossa época. E a mulher, ao lado do caixão, era a mãe. E ela já havia seguido por aquele caminho antes. Parece que a vida não lhe sorria mais. Parece ontem que ela havia sepultado o corpo do seu marido. Naquela ocasião, eu posso imaginar que o seu filho, agora morto, estava ali do seu lado, estava ali segurando as suas mãos, talvez com lágrimas nos olhos, mas estava ali junto com ela, a consolando. Ela não estava sozinha. Agora aquela mulher caminhava sozinha, mergulhada em uma profunda tristeza, desolada. Ela era vítima daquele funeral. E o texto diz que ao aproximar-se dos portões da cidade, aqueles que estavam com Jesus pararam e deram passagem àquela procissão. O manto de luto silenciava os discípulos. Ninguém falava nada. E o que poderiam fazer diante daquela situação? A única opção era ficar ali e assistir a passagem da marcha fúnebre. Eu posso imaginar o silêncio ensurdecedor que pairava sobre aquele local. Esse era o sentimento daquele grupo, daquela multidão do verso 12. Irmãos, essas multidões do verso 11 e do verso 12 não poderiam ser mais diferentes. Dois grupos, duas multidões. Irmão, imagina isso aqui. Um grupo estava vindo do culto alegre, aleluia, cheio de esperança e alegria. E o outro grupo também estava vindo do culto, só que do culto do velório. Triste, abatidos. E eu te pergunto, nesta manhã, com qual grupo você se identificou? Em qual multidão você se vê nessa manhã, meus irmãos? Com o primeiro grupo, do que estavam eufóricos, radiantes, comemorando, cheios de expectativas, porque afinal de contas, esse grupo são daqueles que estavam seguindo a Jesus, aleluia, glorificando as maravilhas que Jesus vinha fazendo pelo caminho. É o grupo que está tudo bem, graças a Deus, aleluia. Ou você se identificou com o segundo grupo, que está vivendo um momento de adversidade em sua vida, tristeza, pesar, solidão, desespero,
Pode ser que tenha alguém assim aqui nesta manhã. Porque, irmãos, quando uma pessoa que amamos muito se vai, a gente fica querendo entender, buscar explicação onde não existe. Parece que abre um buraco no chão, vem uma desesperança, dá vontade de partir junto com a pessoa amada, não é verdade? Parece que a vida, de uma hora para outra, ficou em preto e branco, bate um desespero, o coração se aperta dentro do peito, e com aquela mãe não foi diferente. Ela estava vivendo um dos piores momentos de sua vida, porque estava enterrando o seu filho. Detalhe, o seu único filho, o seu filho amado. Deixa eu abrir um parênteses aqui, meu irmão. Existe uma situação chamada ordem natural das coisas. A bem da verdade, nós não estamos preparados para enterrar os nossos filhos. Pelo contrário, espera-se que os filhos enterrem os seus pais. E quando uma situação dessas acontece, você pode imaginar a dor de uma mãe ou um pai que perderam o seu filho e já passaram por isso. Então esse era o sentimento desse segundo grupo, dessa segunda multidão, que o verso 12 diz: ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão iam com ela. E ainda tinha um agravante, se é que podemos chamar assim, para piorar as coisas, como lemos agora. Não se esqueça que aquela mulher era viúva, e a partir daquele momento estaria sozinha, sem perspectiva de nada na vida. Porque ser viúva com filhos naquela época era uma coisa, e ser viúva sem filhos era outra. Deixa eu te explicar. Se a viúva tivesse filhos, ela teria aonde ficar, ela não ficaria sozinha, porque o filho cuidaria dela, porque a herança do pai passa para o filho. Mas se a viúva perdesse o seu filho e ficasse sozinha, que é o caso aqui dessa mulher, dessa viúva, ela não teria mais nada. Sabe o porquê? Naquela época, a herança, nesses casos, não era da esposa, da viúva, era da tribo que pertencia ao pai e o filho. Então, através da dor que aquela mãe estava vivendo, esse era o sentimento daquela multidão, esse era o cenário do verso 12. Mas deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Não importa o grupo que você se identificou nessa manhã. Se foi a primeira multidão que estava andando com Jesus, vendo sinais e maravilhas, ou foi a segunda multidão que estava participando de um cortejo fúnebre, só de tristeza e desesperança. Mas teve um momento, e isso é tremendo, que as multidões se encontraram. Viaja comigo agora, meu irmão, fecha os seus olhos, imagina isso. A multidão do verso 11 e a multidão do verso 12 se encontraram e formaram uma única multidão. Agora então, o mesmo Jesus que estava no primeiro grupo, agora também está no segundo grupo. E você lembra o tema dessa mensagem? Aonde Jesus chega, algo acontece. Aonde Jesus chega, algo acontece. Aonde Jesus chega, milagres acontecem. Aonde Jesus chega, aleijado começa a andar. Aonde Jesus chega, o cego volta a enxergar. Aonde Jesus chega, o morto ressuscita. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! E a partir daquele momento,
a situação daquela mulher mudaria. E se você crer nisso, meu irmão, aleluia, o mesmo Jesus que estava lá, naquela multidão, é o Jesus que eu estou pregando aqui nesta manhã, aleluia. Ele também pode mudar a sua vida, Ele pode mudar a sua história. Sabe por quê? Porque Ele está aqui nessa manhã, meus irmãos. Ele está aqui, igreja, glorifica o nome dEle, aleluia, glorifica o nome do Senhor. Duas multidões, dois grupos, com sentimentos totalmente diferentes, mas Jesus agora está naquela multidão, aleluia. Já estou finalizando. Então, quando as duas multidões se encontraram, Jesus encontra com aquela mulher. Veja o que diz o verso 13. Vamos ler? Pode colocar aqui para mim, por favor? Obrigado. Ao vê-la, o Senhor compadeceu dela e lhe disse: não chore. Em outra versão diz: e vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. Mulher, não chores. O tremendo que Jesus a enxergou no meio de toda aquela gente e moveu-se de íntima compaixão, ou seja, de amor por aquela mulher. E Ele está aqui nesta manhã, aleluia, e está te vendo, meu irmão, está te vendo, minha irmã. Creia nisso, glorifica nele, o mesmo Jesus que enxergou aquela mulher no meio daquela multidão. Lembra? Eram duas multidões, agora é uma multidão só, e o Mestre a enxergou, e Ele está te enxergando aqui na nova vida do Porto da Pedra, aleluia. Porque se compadecer, sentir compaixão, significa sofrer junto, é estar junto, e você não está sozinho. Consegue entender isso, meu irmão? É Ele que peleja as suas lutas, é Ele que guerreia as tuas batalhas, é Ele que segura na tua mão e te conduz, e te diz: filho, você não está sozinho, filha, você não está sozinha. Eu sei o que você tem passado, eu sei o quanto você tem chorado naquela situação, mas eu estou presente na sua vida, aleluia, glória a Deus. Então, depois de ver aquela mulher, o verso 14 diz que Jesus caminha em direção ao caixão, movido por essa compaixão, por esse amor, Ele toca o caixão. Aqueles que carregavam o corpo do menino interrompem a marcha imediatamente. E quando Jesus olha para o menino, cria-se uma expectativa. Toda a multidão agora está em silêncio. Então Jesus diz: será que tem uma mão levantada para receber o que Jesus disse? Jovem, aleluia, sonhos, projetos, casamentos, eu estou sentindo a presença aqui nesse lugar, aleluia. Eu lhe ordeno, levanta-te. Eu lhe ordeno, levanta-se, aleluia. Tem planos e projetos que estavam mortos, que estão sendo revivados nesta manhã. Tem situações que já estavam mortas há muito tempo, que estão revivendo. Tem pessoas que passavam, que pregavam, que tinham um ministério que já estava morto, e Jesus te fala nessa manhã: levanta-te e volta a fazer a minha obra, aleluia. Glorifica o nome do Senhor, igreja, porque aonde Jesus está, algo tem que acontecer, e Ele está aqui nesta manhã,
Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! E voltando aqui, vamos ler os versículos de 14 a 17. Você pode acompanhar no telão. Chegando-se, tocou no caixão. E os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: jovem, eu ordeno a você, levanta-se. E o que estava morto sentou-se e passou a falar. E Jesus restituiu a sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judéia e por toda aquela região. O que estava morto voltou a falar. Jesus restituiu, Jesus restituiu, Jesus restituiu. Como Ele está fazendo na sua vida, como Ele está fazendo na vida dos seus filhos, como Ele está fazendo no seu casamento. Eu não sei o que você precisa nessa manhã, meu irmão, mas o que eu sei, que aquele mesmo Jesus que estava lá no enterro daquela mulher, Ele está aqui nesta manhã. Glorifica e aplauda o nome dEle. Aleluia! Aleluia! E essa notícia chegou hoje aqui, na Nova Vida do Porto da Pedra. Que notícia é essa, igreja? Aonde Jesus chega, algo acontece. Você pode repetir comigo no 3? 1, 2, 3. Aonde Jesus chega, algo acontece. Aleluia! Fica de pé comigo, igreja. Aleluia! Ministério de louvor, pode subir, por favor. Aleluia! Que notícia maravilhosa! Jesus Cristo de Nazaré está aqui hoje na Nova Vida do Porto da Pedra. Jesus Cristo de Nazaré está na sua vida. Jesus Cristo de Nazaré está na sua casa. Aquele filho seu que foi embora e não está querendo vir mais para os caminhos do Senhor, a notícia é essa: Jesus está trabalhando na vida desse jovem. Jesus de Nazaré está aqui nesta manhã. Aleluia.